Mais uma vez estamos com a oportunidade para falar do significado das palavras dentro de um casamento. Palavra casamento, significado grandioso, pesado, árduo, leve para alguns, pesadíssimo para outros. Eu já gravei dois vídeos, um falando da confiança dentro de um casamento, outro falando do desgaste dentro do casamento, desgastes que leva a uma modificação, que leva a uma destruição. Hoje eu peguei uma palavrinha chamada entender. Dentro de um casamento, a palavrinha entender é muito maçante. Como é difícil entender várias situações dentro de um casamento, dentro de uma situação, dentro de um relacionamento. Como é difícil entender a situação da minha esposa. Como é difícil entender a situação do meu marido. Como é difícil entender a situação dos meus filhos. Como é difícil entender o trabalho da minha esposa. Como é difícil entender o trabalho do meu marido. Como é difícil entender os parentes do meu marido. Como é difícil entender os parentes da minha esposa. A palavra entender está em todas as circunstâncias. A palavra entender está em todos os lugares e cantos que se constitui um casamento. O que significa a palavra entender? Para a gente começar tudo. Perceber, inteligência, aprender, entender, ensinar, assimilar, propósitos, motivos, trabalhos, realização, escutar, perceber, permitir, possuir, competência, capacidade, inferir, deduzir. São significados de entender. As perguntas que vem à minha cabeça é: você entende que o trabalho seu não é tudo? Você entende que o trabalho que você realiza não é tudo? Que uma compreensão e o entender que você tem muito mais coisas para realizar além do seu trabalho dentro do seu casamento? Quando nós criamos um laço baseado na virtude de dois seres, virtude essas que chamam atenção um para o outro, criando um laço. Quando se cria um laço, nasce um casamento. De um casamento nasce filhos. De um casamento nasce um compromisso. De um casamento nasce uma confiança. De um casamento nasce uma estrutura. De um casamento nasce um entender. Muitas coisas nascem de um relacionamento, de um vínculo, de um laço. Então você entende que só o seu trabalho existe muito mais coisas que o seu trabalho? Eu falo para você, eu falo para ela, eu falo para ele. Você entende que você tem que ter tempo para sua família, para os seus filhos? Você entende que terá que ouvir a sua esposa? Você entende que você terá que ouvir o seu marido? Você entende que ele precisa de um abraço? Você entende que ela precisa de um abraço? Você entende isso?
você entende isso? Que tudo parte de um entender que existe uma outra metade vinculada em você. Você entende que talvez você vai ter um momento de produzir alegria nela. Você entende que chegará a tua hora de produzir alegria nele. Você entende que você é a metade de um vínculo que compõe um laço que sustenta várias responsabilidades. Então entenda de uma vez por todas que você está casado. Entenda isso e modifique e melhore. Aguarde mais vídeos com esse assunto. É importantíssimo para a sua família.